Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Animales de hoje. E hoje vamos falar sobre a alimentação de cães e gatos, comparando ração e comida caseira. Vamos entender como cada tipo de dieta funciona, quais são os benefícios e cuidados necessários e como escolher a melhor opção para manter nossos pets saudáveis. Isso é muito importante. E nós vamos conversar aqui com a doutora Carol Lima, formada na Universidade Federal da Bahia, com especialização na Fiocruz Bahia. E nós temos o testemunho de que realmente é uma pessoa que conhece tudo sobre o seu pet. Então é importante, você que gosta, que ama o seu pet, é importante sempre ter uma coisa nova para você poder aprender nessa questão. Olá, doutora Carol Lima. Olá, é um prazer estar aqui novamente no Pod Animales, né? A gente vai levar informação sobre assuntos muito importantes para o tutor que geram dúvidas, né? Então é um prazer todo meu estar aqui hoje. É verdade. O que é melhor para o pet, ração ou comida caseira? Existe uma opção universalmente melhor? Não existe uma opção universalmente melhor, né? O que vai ser melhor é exclusivo daquele animal. Então, às vezes, para um animal vai ser melhor a ração, para o outro animal vai ser a alimentação caseira, né? O que é importante? Essa alimentação, ela tá balanceada com vitaminas, proteínas, né? Isso que é o mais importante, e ser uma alimentação possível, aquela que o tutor vai conseguir realizar. Então, não tem uma melhor, a alimentação caseira, natural, ou a ração, né? O que vai ser melhor é se a gente vai dar uma alimentação balanceada para o cachorro ou para o gato, né? Isso que é mais importante. Muito bom. E eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho que você vai ser avisado quando o próximo Pod Animales vai entrar no ar. Então faça isso, vamos estar juntos todas as vezes. Se você fizer isso, apertar o sininho e se inscrever no nosso canal, você será sempre avisado quando vai acontecer o próximo episódio. Doutora Carol Lima, quais os fatores que o tutor deve considerar antes de escolher o tipo de alimentação? É importante, porque às vezes, eu acho que a alimentação natural vai ser melhor do que a ração, mas eu vou conseguir executar a alimentação natural. Para a gente fazer uma alimentação natural, tem que ter disciplina, né? Então, a gente tem que organizar a alimentação. Será que eu vou ter tempo para isso? Para cozinhar um alimento, para pesar, né? Então, eu tenho que ter essa consciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se eu tenho tempo disponível, né? Na hora que eu vou escolher a alimentação melhor para o animal. O custo, às vezes a gente vai ter um custo maior com uma determinada ração, um custo maior com alimentação natural. Então, a gente tem que ver o que vai ser possível, né? Para aquele animal. Então, é uma questão que a gente tem que ver em relação ao que o animal precisa e o que o tutor também vai conseguir realizar, né? Então, isso que a gente tem que pensar. Primeiro, o que o meu animal precisa. Segundo, que a partir do que ele precisa, o que eu vou conseguir realizar por ele, né? Então, às vezes vai na empolgação, eu só cozinho aqui um frango, dou um arroz e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Essa alimentação, ela vai estar desbalanceada. Então, se eu quero ir para uma alimentação natural, eu preciso primeiro passar por um acompanhamento com nutricionista e aí sim eu realizar a alimentação natural. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é no tempo, custo e no animal, né? O que ele está precisando. Juntar esses três fatores para poder escolher qual vai ser a melhor alimentação para o pet. Você mencionou aí várias vezes alimentação natural. Isso. Na prática, o que é isso? Pronto, na prática, o que é alimentação natural? É a gente fornecer ao animal carne, né, proteína, verdura, carboidrato, né, não industrializado. Então, a gente vai fornecer ao animal de forma natural esses alimentos, né? A gente vai fazer um cardápio nutricional para aquele animal e além de fornecer tanta quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de vegetais, verduras, a gente também vai suplementar essa alimentação, porque só isso também não vai bastar para a alimentação natural. Então, na prática, a alimentação natural é isso. Aí eu fornecer uma alimentação que não é industrializada nem processada, que não vem pronta, apesar de que hoje a gente encontra, né, já algumas empresas que fornecem essa alimentação natural, mas na grande maioria é uma alimentação às vezes
vezes realizada pelo tutor, né? Porque ele que vai produzir o alimento, diferente da ração que ela já vem pronta, balanceada e industrializada, né? Perfeito. Então, na verdade, quais os potenciais benefícios de uma alimentação natural para os pets? A alimentação natural, ela ajuda em muita coisa, principalmente animais que têm alergia alimentar, né? Eu posso dar um exemplo, porque meu filho de 4 patas, ele tem alergia alimentar, né? Então, a alimentação natural hoje, para ele, ajuda bastante, porque a alergia dele é a componente de rações. Então, independente da ração que eu forneça a ele, ele tem alergia. Então, hoje, ele faz alimentação natural. Então, a alimentação natural, ela ajuda tanto em animais que têm, às vezes, alergia a algum componente da ração, ajuda também que ela é mais palatável. Então, eu atendo muitos tutores que falam assim, mas meu animal não come a ração. Já troquei de ração várias vezes, né? Os shih tzus da vida que selecionam a comida e não tem dado jeito. E quando a gente faz alimentação natural, que a gente consegue fazer um cardápio, que a gente consegue fornecer uma alimentação diferente a cada semana, né? Trocando ali a proteína, trocando ali a verdura, a gente torna a alimentação mais palatável. Inclusive, a alimentação natural também ajuda na questão do trato do gastrointestinal. Então, aquele animal que às vezes tem dificuldade de defecar com determinada ração, ele acaba tendo mais um funcionamento melhor do intestino, consequentemente, na questão de defecar ajuda, né? Então, quais os riscos de oferecer uma alimentação caseira, né, em casa, sem a orientação de um profissional? Isso é muito importante. Às vezes o tutor, ele acha que ele consegue fazer, como eu falei, né? Dar o resto da comida dele, que é muito perigoso, que ali tem alho, tem cebola, que isso é tóxico para o animal, né? Fora que ele está dando uma ração desbalanceada. Então, eu tenho dois importantes, né, componentes, que são o cálcio e o fósforo. E se eu tenho um desbalanceamento desses dois, eu trago problemas muito sérios para os animais. Problemas ósseos e problema também na questão urinária. Então, a gente tem que saber fazer esse balanceamento. E só quem faz esse balanceamento é o médico veterinário, nutrólogo ou nutricionista, certo? Que ele vai poder auxiliar, vai fazer o plano alimentar, né? Passar a suplementação, porque o animal, ele precisa de uma suplementação quando ele come alimentação natural somente. Então, ele vai precisar fazer essa suplementação, porque na ração a gente já tem tudo pronto. A gente tem ali o cálcio, o fósforo, né? Quantidade de proteína, quantidade de vitamina. Então, se eu migro para alimentação natural somente com a proteína, com o carboidrato e com a verdura, ele vai estar desbalanceado. Então, normalmente, a alimentação natural, ela vai precisar de uma suplementação junto, né? Então, o risco de você fazer uma alimentação desbalanceada, primeiro, você levar a toxicidade do animal, né? Oferecer algum alimento que ele não possa comer e você não balancear os nutrientes que são importantes, né? Então, esses são os riscos. Muito bem. Então, para a gente dar uma fechada nesse assunto, Sim. A suplementação é sempre necessária na dieta natural? Sempre necessária na dieta natural. O que às vezes pode acontecer é quando você faz o mix feeding, que é você misturar a alimentação natural com a ração. Aí, quando você faz isso, em alguns casos não vai precisar da suplementação. Mas se a alimentação for somente natural, ela vai precisar ser suplementada, né? Então, a suplementação é importante, porque ali na alimentação natural, somente com os componentes, eu não consigo dar o que o meu animal precisa. Nós estamos conversando com a doutora Carol Lima, especializada aí no tratamento do seu pet. Uma amiga minha me perguntou, ela dá consultoria particular? Dou sim, consultoria particular, quem precisar, né? A gente faz esse serviço sim, de orientar, né? Como a pessoa deve manejar o seu animal, sobre as doenças, né? Ajudar o tutor, a gente faz sim. Que ótimo. Você já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Então vá lá, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho, dá aquele joinha seu que é importantíssimo para nós. Nós continuamos nosso bate-papo aqui hoje. Existe diferença real entre um pet alimentado com ração e outro com dieta natural? Não existe diferença, não. O que vai existir é se consigo fazer a alimentação natural de forma correta, né? Se eu dou uma ração
boa, de qualidade, né? Não é qualquer ração, que a gente tem várias rações no mercado. Se eu dou uma ração que ela usa principalmente a proteína mecanicamente separada, que a gente tem certeza que ali tem proteína e não farelo de alguma coisa, né? Quando eu dou uma ração de qualidade e eu também ofereço uma alimentação natural de qualidade, balanceada, não vai existir diferença. O que existe de diferente é se eu não consigo aplicar de forma correta a alimentação natural para o meu animal. Então, ambas as opções, elas são boas se elas forem feitas de forma correta. Não adianta eu dar uma ração de péssima qualidade para o meu animal. Aí, realmente, é melhor você fazer uma alimentação natural suplementada. Mas se eu der uma ração adequada, balanceada para o meu animal, uma alimentação natural também, não irá existir diferença. O que existe em diferença é o tipo de ração que eu vou dar. Então, às vezes eu dou uma ração que não é super premium nem premium. Então, ali eu tenho uma ração de baixa qualidade. Aí eu vou ter diferença na nutrição do meu animal. Quais os cuidados que o consultor deve ter para escolher uma ração? Porque existem inúmeras. Às vezes fica até perdido quem não conhece. E a gente vai no mercado, tem lá um monte de ração, né? Então a gente tem que olhar primeiro o rótulo da ração, né? Quanto é que tem ali de proteína, quanto é que tem ali de carboidrato, se é proteína mesmo, né? Então às vezes você vê lá, farelo de víscera, né, de animais. Não tem proteína ali, às vezes só tem um farelo. Então, essa ração não é muito boa. Quando a gente começa a chegar em ração premium e super premium, a gente já começa a ter uma quantidade de proteína melhor. Então, aí sim, eu estou chegando numa ração melhor para o meu animal. Então, se eu dou uma ração premium, super premium, a qualidade ela é melhor. Se eu não dou uma ração dessa qualidade, ela é menor. Hoje a gente já tem rações que tem, já pensa mais específica na parte óssea, específica na parte gastrointestinal, específica para a parte hepática e específica para a parte renal. Então, a depender do que meu animal está precisando, eu consigo escolher uma boa ração. E às vezes vai surgir dúvida mesmo, às vezes fica, qual alimentação dá? Então, procura um veterinário que ele vai te orientar. Às vezes a gente tem uma ração mais palatável, meu animal ele não come direito, não quer ração. Então, a gente muda para uma ração mais palatável para ele, né? E consegue ver também uma ração que tenha proteína, porque hoje o grande problema que eu encontro em algumas rações é que a gente não tem uma quantidade de proteína adequada, né, para o animal. Então, Entendi. Isso é importante. E procure a ajuda do veterinário, né, o veterinário que já acompanha, ou procure um veterinário se você nunca levou seu animal, para ele te orientar nessa parte alimentar. Qual é a melhor ração para ele, ou se ele precisa de uma alimentação natural. Existe alguma situação clínica que a ração pode ser mais indicada que a alimentação natural? Existem alguns casos, como eu falei, de algumas doenças, né? Às vezes por questão de próprio tempo do tutor, né? Fazer uma alimentação natural, mais específica para uma determinada doença, às vezes fica um pouco complicado. Então, a ração ela vai ajudar aí, né? Hoje eu tenho uma ração que ela ajuda na parte urinária, que é muito importante, né? Animais que têm cistite, né, cristais na urina, animais que já fizeram cirurgia para tirar cálculo na bexiga. Então, hoje a gente tem rações que conseguem prevenir esse tipo de alteração. Né? Animal que tem problemas como doença inflamatória intestinal, a gente consegue fazer a alimentação natural para esse animal, mas às vezes, como eu falei, o tutor tem dificuldade, não consegue fazer a alimentação certinha, balanceada, pesa o primeiro e o segundo dia quando começa a alimentação natural, depois não pesa mais. Então, quando a gente tem essa dificuldade, a ração ela é melhor, ela é mais específica. Então, aí eu entro com a ração específica para aquela alteração daquele animal. Então, a ração gastrointestinal, hoje em dia a gente utiliza muito, né? Animais que às vezes estão com diarreia, a gente usa a ração gastrointestinal, ela auxilia na questão do tratamento de certas doenças. Olha, nós estamos apresentando o Pod Animales e você pode estar com a gente 2 vezes por semana, tendo dicas importantes, extraordinárias. Para você não perder nenhum deles, clique no sininho, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos e amigas que tem pet. É muito importante isso para você. Porque se você optou por ter um pet, porque gosta, porque ama, você tem que conhecer os deveres que você tem para com ele, para cuidar bem do seu pet. Ele não pode ser cuidado de qualquer maneira. É mais um membro da sua família. Então cuide dele, por isso o Pod Animales está aqui
para ajudar você. Podemos misturar ração com alimentação natural? Pode ser misturada de forma balanceada, né? Se o nutricionista ou nutrólogo ele fizer o plano alimentar do animal, né? Dizendo a quantidade que ele vai colocar de ração e a quantidade de alimentação natural, isso pode ser feito. Agora, se eu estou na minha residência com o meu animal, principalmente o cão, ocorre muito isso. E aí eu estou misturando o frango, misturando alguma coisa na ração, porque eu acho que ele vai gostar mais, porque eu acho que a alimentação vai ser melhor, aí a gente não pode fazer, a gente tem que ter um acompanhamento nutricional, a gente não pode sair pegando metade disso, metade daquilo, e a gente fazendo uma mistura que não está balanceada ali. Então, eu sempre estou falando isso aqui, é importante o balanceamento nutricional, quantidade certa de proteína, ingestão certa de verdura, ingestão certa de carboidrato. Então, isso a gente tem que ter esse acompanhamento. Então, não adianta da minha cabeça eu querer fazer uma dieta achando que isso tá bom pro meu animal, não. É muito perigoso, porque primeiro a gente tem alimentos, né, que são tóxicos. Então, a gente não pode sair, que eu boto cebola, eu boto alho, também não pode, certo? A gente não pode colocar tempero na alimentação, né, natural do animal. Então, isso a gente tem que ter muito bem esclarecido para não começar a fazer isso. Ocorre muito naqueles animais que não gostam de comer, né? A ração. E aí o tutor vai misturando, aí coloca um sachê que às vezes é de péssima qualidade junto da ração do animal. Então, isso não é bom para ele. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá vendo que ele não está comendo, tá vendo que ele está precisando de outra alimentação, vai no nutricionista, ele faz o plano alimentar de quanto de cada coisa ele vai precisar comer. Então, a mistura ela pode acontecer se for de forma balanceada, certo? Doutora Carol Lima, me diga uma coisa, por que os gatos bebem menos água e isso influencia na escolha da alimentação? Influencia, né? O gatinho, ele, por histórico, ele bebe pouca água porque na vida selvagem, né, eles acabam tendo a água na ingestão de proteína, na caça. Então, quando eles caçam, eles fazem a ingestão da água ali, da hidratação ali. Então, isso influencia na alimentação do gatinho, que a gente faz a domesticação, né, que a gente coloca em casa. Por quê? Porque a gente vai precisar estimular ele a beber realmente a água, porque ele não vai conseguir caçar e não vai conseguir ter a quantidade de água ali da proteína, né? Então, é importante a gente estimular a água do gatinho. Aí, no caso do gato, é válido a mistura. Como é que é isso? A gente dá sachê para eles com água. Porque ali, quando a gente coloca o sachê e a água, eu estou fazendo com que ele, na dieta, faça a ingestão mais de água. Porque ali o sachê, misturado com água, ele vai beber toda a água para depois comer ali o sachê. Então, é importante. Então, os gatinhos, eles tendem a beber menos água, principalmente por conta da lambedura do gatinho. Então, não sei se vocês já viram, né, o gatinho bebendo água, é bem devagarzinho, e ali a gente às vezes está achando que ele está bebendo muito, mas não. Ele está pegando pouquinha água. O cão, ele já consegue fazer, né, quando ele faz a ingestão da água com a língua, ele consegue levar mais água. O gatinho não. Ele vai pegando um pouquinho, muito pouquinho quando ele faz aquela lambedura, né, para fazer a ingestão da água. Então, ele já por natureza já bebe menos água, não está no seu ambiente selvagem, está domesticado em casa, então ele não consegue tirar água na ingestão da caça, né, da proteína, da carne. Então, por isso que a gente precisa criar estratégias para que o gato consiga beber mais água. O sachê, ele é super recomendável, né? Bota o sachêzinho específico para o gato com um pouco de água para ele poder fazer essa ingestão hídrica diariamente. Então, pode sim dar o sachê misturado com a ração, né? Então, misturado não, mas você dá a ração e depois você dá o sachê com água, né? Para ele poder fazer a ingestão hídrica. Como se pode introduzir uma mudança na dieta alimentar de um animal sem prejudicá-lo? A gente tem que fazer essa mudança aos poucos, não é de vez. Por exemplo, decidi que hoje eu vou migrar da ração para alimentação natural. Então, eu tenho que fazer essa mudança aos poucos. Eu não posso chegar no outro dia, tirar a ração e dar alimentação natural. O animal ele pode ter episódios de vômito, episódios de diarreia. Então, eu tenho que fazer essa transição aos pouquinhos,
pega um pouquinho da ração, mistura com a alimentação natural e vai tirando aos poucos a ração da alimentação e coloca na alimentação natural. O mesmo vale para a ração. Se eu vou mudar o tipo de ração, eu não posso fazer essa troca brusca e tenho que fazer uma troca gradual, que é um pouquinho da ração, né, nova e o resto da ração antiga. E aí aumentando a ração nova e diminuindo a ração antiga, no mínimo aí por 7 dias, até fazer a troca total da ração. Então não posso fazer essa troca brusca de jeito nenhum. Qual a importância do acompanhamento veterinário e nutricional? A importância é que a gente vai fazer com que o animal ele tenha uma dieta balanceada. Estou sempre falando isso aqui. Porque a gente atende muito animais que, às vezes, quando a gente vai ver, a gente tem uma hipervitaminose. Então, às vezes dá muito fígado para o animal. Então, a gente tem, às vezes, uma hipervitaminose, né? A gente atende animais com desbalanceamento de cálcio e fósforo. Então, às vezes, a gente tem um comprometimento ósseo, comprometimento urinário. Então, é importante que essa alimentação ela seja orientada por um médico veterinário, né? A ração ela já vem ali pronta, com todos os ingredientes, mas se for uma ração também de qualidade. Se eu dou uma ração de baixa qualidade, esse animal ele vai estar também tendo problemas, né, futuros com esse desbalanceamento. Então, o importante é isso, é a gente fazer uma alimentação balanceada. Perfeito. Então, fechando aí, quais curiosidades sobre necessidades de cálcio e proteínas para cães e gatos? A curiosidade é que o cálcio, o fósforo e as proteínas, elas vão ajudar o animal ele não ter problemas, né, de saúde, principalmente em relação à proteína, né? Proteína é importante tanto para... A proteína é importante tanto para a questão da saúde da pele e do pelo. Então, é importante a gente ter esses elementos, né, de forma balanceada na dieta do animal. E também a gente precisa ter em mente que o desbalanceamento, né, de uma dieta, ela vai trazer riscos para a saúde do animal. Então, a gente precisa ter isso em mente. Depois eu te respondo, agora vamos lá. Então, vamos lá. Para fechar o programa, mitos e verdades. Mitos e verdades, vamos lá. A ração engorda mais que a comida caseira? Não engorda mais. O que vai engordar é eu dar comida demais ou ração demais. Então, às vezes eu tenho um animal que está ali o tempo todo, come a ração direitinho dele, mas em alguns momentos ele vem me pedir alguma coisa e aí eu fico dando para ele. Isso vai fazer com que ele engorde. Porque imagine, eu já estou dando ali a ração balanceadíssima. Quantidade de carboidrato, quantidade de proteína. E aí, quando ele vem me pedir, eu estou dando mais do que ele precisa. Então, isso vai fazer engordar. E, consequentemente, a alimentação natural também, né? Se eu estou dando mais do que é necessário, é o que eu noto muitas vezes acontecer aí na alimentação natural. Pesei o primeiro mês, segundo mês eu não estou pesando mais nada. Estou dando o que eu acho que é ali no olhômetro. Vai dar errado, não pode. Tem que ser tudo pesado, balanceado. Mito ou verdade? Pets podem comer qualquer alimento humano? Não pode. Principalmente tem uns alimentos que são tóxicos, né? Uva é extremamente tóxico, chocolate, né? Para o animal também não pode. Cebola e alho também não pode. Algumas frutas também a gente evita, né? O abacate a gente evita também. Então, é risco. Não é tudo que o humano pode comer que o animal ele pode comer, não. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Principalmente quando a gente começar a alimentação natural. Tem que procurar um veterinário nutricionista, porque é ele que vai dizer o que pode ou não o animal fazer ali na dieta da alimentação natural. Mito ou verdade? Mãe, não achei a alimentação ideal do cachorro. Come qualquer coisa, minha filha. Não compra não. Não compra não, pelo amor de Deus. Primeiro que você vai trocar de ração bruscamente, né? Não achou porque a sua acabou. Vai trazer uma outra, sem fazer a troca gradual. Às vezes a ração que você vai pegar é uma ração de baixa quantidade nutricional. Então não faz isso, certo? Tente buscar a alimentação do animal. Se programa, ou já vai acabar. Então deixa eu ver um lugar para poder achar a ração. Não deixa para a última hora, porque às vezes o barato pode sair caro, né? Com certeza. Para fechar o mito de verdades, gatos podem sobreviver apenas com ração seca? Não. Como eu falei, o sachê
com a água ali é importantíssimo, porque o gato, de forma natural, ele não vai ficar bebendo água em casa, né? Então, você tem que estimular ele a beber água. Então, pega um sachêzinho, coloca uma água ali, mistura e oferece para seu animal diariamente, que é muito importante. Aqui no Pode Animales de hoje, conversamos com a doutora Carol Lima. Você já se inscreveu no nosso canal? Vá lá, se inscreva, aperte o sininho e nós estaremos no nosso próximo episódio trazendo muito mais para você. Então fique com a gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua também, atenção. Um prazer. E quem tiver também sugestão de temas, deixa aí nos comentários, que quem sabe vai ser o próximo podcast. Que ótimo. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo encontro.